Jimi Hendrix, The Doors, Pink Floyd, todo mundo em algum momento já ouviu falar de um desses nomes que mudaram tanto a história da música. Mais do que uma mudança radical na música daquela época, eles carregavam junto toda uma filosofia que teve um impacto enorme no mundo dos anos 60 pra cá. Quando se fala no movimento da psicodelia, a primeira coisa que vem na mente de muita gente são as drogas. Dá pra se entender porque as pessoas pensam assim. Afinal, os Beatles, por exemplo, chegaram a produzir um álbum inteiro, da gravação à edição, sob o efeito de LSD. Mas, bom, a coisa é bem mais complexa do que isso. Vamos conversar um pouco sobre as portas da percepção, drogas e a psicodelia. Para explicar melhor isso tudo, vamos voltar um pouco no tempo. Em 1959, Aldous Huxley, autor do Admirável Mundo Novo, publicou seu livro As Portas da Percepção. O livro seria basicamente a narrativa da experiência dele sob o efeito da mescalina. A mescalina é uma droga extraída de um cacto chamado peyote e é conhecida por ter um significado espiritual para as tribos de índios dessa região. Foi essa experiência espiritual que o Aldous Huxley viveu e explicou um pouco pra gente. Então, vamos entrar um pouco nessa viagem. A primeira coisa que ele fez foi observar um vaso de flores que estava na sala. Ele percebeu que as flores pareciam brilhar com uma luz interior e com as cores quase pulsando de tanto significado que elas tinham. Nas palavras dele, as flores representavam naquele momento uma transitoriedade que era, não obstante, vida eterna. Um paradoxo de onde dava para se enxergar a fonte divina de toda a existência. Ele percebeu logo depois que o cérebro dele estava funcionando de uma forma diferente. Ele tinha perdido totalmente o interesse pelo espaço e pelo tempo. A mente tinha parado de se preocupar com as relações espaciais e ele nem sabia há quanto tempo aquela experiência estava acontecendo. Ou, nas palavras dele de novo, era um perpétuo presente, composto de um apocalipse em contínua mutação. Um jeito de explicar isso pode ser uma teoria do filósofo Henry Bergson. Ele parte do princípio de que a função do cérebro é mais eliminativa do que produtiva. A cada momento, cada pessoa seria capaz de lembrar de tudo que já aconteceu, perceber tudo que acontece em todo o universo. O cérebro e o sistema nervoso teriam a função de filtrar esse monte de conhecimento e deixar passar só o que seria útil para a sobrevivência do ser humano. Segundo essa teoria, cada um é o que ele chama de mente integrada. I feel the universe functioning perfectly, but I'm still perfectly locked inside myself. Instead of oneness, I feel isolation. No momento em que a mescalina interfere com os processos que fornecem glicose para o cérebro, ela basicamente diminui muito a ração de açúcar de um órgão que está sempre precisando disso. O efeito que os cientistas observaram para isso é que o cérebro para de se preocupar com coisas importantes para a sobrevivência, como as noções de tempo e espaço, e a percepção para várias coisas completamente inúteis para a sobrevivência ganham terreno. Algumas pessoas conseguiriam ver um pouco através desses filtros do cérebro com exercícios espirituais. E teriam também algumas pessoas que já nasceriam com esse filtro meio alterado, e conseguiriam representar através da arte essa natureza incrível e transcendente da realidade. O Van Gogh talvez seja um dos maiores gênios da história em se representar algo que o filósofo Immanuel Kant chamou de Ding an sich, que significa mais ou menos coisa em si. Seria basicamente o real como existe em si mesmo, não observado em uma perspectiva humana. Seria o real tirado do subconsciente que não passa pelos filtros da linguagem, dos conceitos e da percepção humana. E é mais ou menos aí que entra a música psicodélica, como uma porta para o subconsciente. O próprio nome de uma das grandes bandas do movimento, o The Doors, é uma referência ao conceito do Huxley, e a obra da banda constantemente dá esse recado, de como a realidade como a gente percebe é falha, como os símbolos, a linguagem e o ego, todos têm que ser deixados de lado para se ver a realidade em toda a forma infinita que ela tem. Não só o The Doors, mas todo o gênero psicodélico abraça isso. Janis Joplin, os Beatles, The Velvet Underground, todos esses artistas enxergaram um mundo autoritário, uma política de guerra repressiva acontecendo no Vietnã e uma sociedade cada vez mais entorpecida pelo consumismo. A música nessa época vem como uma contracultura que se opõe a esse conservadorismo. A banda Pink Floyd talvez seja um dos melhores exemplos. No álbum Dark Side of the Moon, na faixa Money, é feita uma crítica a todo o modelo capitalista e a supervalorização desumana do dinheiro, indo logo depois para um ensaio sobre o ato de guerra em uma das músicas mais bonitas e tristes que a banda já compôs. E ainda tocando em temas como religião e várias coisas sem sentido na moral daquela época. O álbum como um todo é uma obra totalmente conceitual com um peso filosófico imenso, e é bem fácil ver como eles inspiraram vários artistas de hoje em dia. O recado desse movimento como um todo é um convite para entrar nessa viagem, que é olhar para o mundo como ele é. Meu nome é Otávio e esse foi mais um vídeo do Projeto Quadro em Branco.
Eu queria fazer um vídeo separado com alguns assuntos que estão nesse vídeo. A questão da transcendência a gente já comentou no vídeo do Ouroboros, e provavelmente ainda vai ter mais um a fundo sobre drogas e outro sobre Pink Floyd. Então, se vocês gostaram, deixem um like aí. Se quiserem dar uma força pro canal, dá uma olhada na nossa página do Apoia-se aí na descrição. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.